Nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre os conceitos gerais que nós precisamos considerar antes de começar a produzir o nosso storyboard. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é se a gente já tem um roteiro ou não. O roteiro é importante para já estabelecer o que vai acontecer na história, já ter uma noção do que a gente precisa desenhar e do que precisa ser feito para ter uma ideia de se a história vai ser boa ou não. E o roteiro é importante para deixar o trabalho um pouco mais pré-estabelecido, porque ele já ajuda a gente a saber o que tem que ser feito. Mas o contrário também pode acontecer. É possível você começar a desenhar a sua história sem ter o roteiro. Isso é uma técnica de storyboard que a gente chama de straight ahead, que é muito semelhante a uma técnica de animação, que você vai desenhando no improviso mesmo. Às vezes, quando a gente está fazendo um outro tipo de atividade, a gente costuma ter ideias e inspirações que acabam vindo do nada. E nesses momentos é legal estar preparado, às vezes, para começar a desenhar, fazer alguma anotação. E às vezes são nesses momentos que a gente faz uma sequência de storyboard straight ahead, onde não tem roteiro, a gente simplesmente começou a ter uma ideia de uma história, ou de uma sequência de história que a gente já tinha pensado antes, ou que já estava em planejamento. E aí, sem o roteiro mesmo, a gente começa a desenhar. Então, esses são dois fatores importantes para a gente considerar, com ou sem roteiro. E quando a gente vai desenhar de fato, tem outro aspecto que a gente tem que considerar de pré-produção, que são os concepts, ou seja, os desenhos de conceito. Esses desenhos são importantes para já deixar definido quais são e como são os personagens, os cenários ou objetos que podem aparecer durante a história e que têm uma relevância na narrativa, que são o que a gente chama de props. Quando a gente tem os personagens, cenários e props já pré-estabelecidos, já definidos, com model sheet, com planta baixa, isso já facilita bastante o nosso processo de desenho, porque a gente já sabe o que a gente vai colocar na história. A gente já sabe o que vai estar naquela narrativa, naquele conto. A gente não precisa ficar pensando o que vai ser colocado ali. Então os concepts, eles cumprem um papel fundamental para a gente produzir uma história mais bem definida. Em seguida, a gente tem que falar dos frames, que é onde vai acontecer a nossa história, que são os painéis do storyboard. A gente chama de frames porque é um termo mais comum que é usado dentro da indústria. E esses frames, eles variam bastante de layout e de tamanhos. Então, primeiro eu vou falar dos layouts. Os layouts dos frames, eles podem ser corridos, ou seja, somente os frames numa tela ou numa folha de papel, num caderno específico para storyboard. Os frames também podem vir acompanhados de algumas linhas para fazer anotações de diálogo, de legenda ou de alguma ação que acontece na cena. E além disso, a gente tem layouts em que o número de linhas excede o número de painéis, que é quando a gente precisa fazer uma anotação bem minuciosa do que vai acontecer naquela cena ou naquela ação específica, naquele momento da história. Então esses layouts variam bastante de estúdio para estúdio, de indústria para indústria, mas são os três tipos mais comuns dentro do formato de storyboard. Em seguida, a gente tem que falar do tamanho desses frames, que é o que a gente chama de aspect ratio. Esse termo designa o tamanho ou a proporção que aquele frame vai ter dentro da mídia que a gente vai produzir o nosso storyboard ou o produto final. E esses tamanhos, esses aspect ratios, eles têm três principais tamanhos. Os três principais são o 4x3, que costuma ser o mais usado em mobile, principalmente no Instagram, a gente vê bastante o uso desse formato. O 16x9, que é mais comum para vídeos e filmes, e animação também. E o 21x9, que é o mais comum para cinema, que aí é o formato ultra-wide, que é bem largo para ter uma visão bem panorâmica e dá bastante drama na história. Assim, quando você vai mostrar um cenário ou um pan de câmera, a gente tem uma visão bem ampla do que está acontecendo. Porém, esses formatos, eles não aparecem só no formato paisagem. Eles também, agora, com a maior popularização de dispositivos móveis, que são celulares, a gente vê esses formatos aparecendo também no formato retrato. Então a gente pode também criar storyboards tanto para histórias como para wireframes de aplicativos ou até mesmo contos e graphic novels. Você também pode usar esse formato, que é no formato retrato. E esse formato, ele acaba se aderindo mais ao mobile mesmo. Então seria 3x4, o 9x16 e o 9x21.
certo? Então é simplesmente pegar os 3 principais, que são widescreen, e girar 90 graus para ter o formato mobile. Em seguida, a gente tem que considerar também o FPS. Só que o FPS, para storyboard, ele não é tão fundamental assim, mas em produções para filmes e animação ele é fundamental. Então, onde o FPS não se aplica? Ele acaba não se aplicando tanto a história em quadrinhos, graphic novels, storyboards e animatics. E ele acaba sendo muito importante quando você vai produzir animação, algum filme ou vídeo, ou algum jogo. E os 3 principais números do FPS, que são os frames por segundo, são 24 FPS, 30 FPS e 60 FPS. 24 sendo para animação, porque é um número mais econômico e eficiente para animar. 30, que é o 30 FPS, que é geralmente usado para vídeos online. E 60 FPS, que é utilizado normalmente para games, para jogos que precisam de uma taxa de frames bem alta por conta da resposta para o jogador. Em seguida, a gente precisa considerar a mídia final em que o nosso produto, o nosso storyboard vai ser colocado. Então eu estou fazendo um storyboard para quê? Para uma HQ, para uma graphic novel, eu estou fazendo um storyboard para uma animação ou para um animatic que vai ser usado como produto final com uma série ou seja, um storyboard animado, com animações mais simples, mas que se adapta melhor ao mobile. Então tudo isso a gente precisa considerar quando a gente vai fazer, antes mesmo de pensar o storyboard, né? O produto final que ele vai atingir vai ser para celular, vai ser para cinema, vai ser para algum dispositivo específico. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. E os principais meios desses são, né, então as HQs ou o graphic novels, o animatic, que está sendo mais popularizado agora com as redes sociais e com os dispositivos móveis, e filmes e vídeos em geral, que a gente já está bastante acostumado a produzir storyboard para esse meio. E por último, a gente precisa considerar o que vai estar dentro desses painéis. Como que vai ser a história, como que ela vai ser contada e narrada visualmente. Porque só ter o roteiro ou não já é um passo, mas você precisa saber os termos que você vai usar para movimentação de câmera, staging de personagens, para criar algum tipo de drama, como utilizar as legendas dentro do seu storyboard. E esses conceitos mais técnicos, mais específicos, a gente vai abordar nas aulas seguintes, tá? Os conceitos gerais que eu queria passar para vocês são esses. E agora eu gostaria de convidá-los para vocês participarem da próxima aula, que vai ser a aula de shots. A gente vai falar especificamente de como os shots eles são diferentes dentro de um storyboard, a nomenclatura de cada um, as características de cada um, tá? Então, para vocês ficarem atentos para quando sair o próximo vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber a notificação. Muito obrigado pela atenção, confiram os nossos cadernos e o storyboard, tá? E até mais!